Alô, como vai você? Tudo bem? Eu sou o Nani, o seu professor de português, não é isso? Hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes para as provas de concursos públicos. Não há provas sem esses dois assuntos. A concordância, quer seja verbal, quer seja nominal, e o emprego do pronome relativo. Repito, não há prova sem que se peçam esses dois assuntos, tá bem? Vamos começar pela concordância. Em primeiro lugar, o que é a concordância? Concordância é a harmonia que deve haver entre o verbo e o núcleo do sujeito, concordância verbal, e a harmonia que deve haver entre os nomes, o substantivo com o adjetivo, com o pronome, etc, etc. Muito bem. Para que você entenda a concordância sem ficar preocupado com decorar regras e regras e regras e depois errar as questões, né? E eu não quero que você erre mais. É necessário que você saiba ler. Faça uma leitura atenta e também conheça as 3 únicas regras de concordância que existem: a lógica, a atrativa e a ideológica, mas principalmente a lógica. Não é lógico? É lógico. Muito bem. A concordância verbal é a harmonia que deve haver entre o verbo e o núcleo do sujeito. Você vai me dizer assim, mas o que é sujeito? Sujeito é o termo do qual o verbo declara alguma coisa. Então faça a pergunta para o verbo assim, ó. O verbo, você está falando de que ou de quem? Ele vai te responder. Esse é o sujeito. O núcleo de um sujeito é um substantivo. Sabia? Ou um pronome. Mas, Nani, eu não sei o que é substantivo. Substantivo é o nome dos seres, daquilo que existe. Tudo aquilo que existe é um ser. O ser é o substantivo. Então, por exemplo, quando você diz assim, a maioria dos eleitores desta cidade está indecisa. Olha o verbo estar. Está indecisa. O que está indecisa? Ou quem está indecisa? A maioria. A maioria. Existe a maioria das coisas. Esse é o núcleo do sujeito. E não pode ter preposição. O núcleo não é preposicionado. Então, faça o seguinte. Pegue o verbo e concorde com o substantivo ou com o pronome despreposicionado. Então, repetindo. A maioria das pessoas desta cidade está indecisa com relação às eleições. A maioria está. Isto se chama concordância lógica. Pegue o verbo e concorde com núcleo. Substantivo ou pronome substantivo despreposicionado. Viu? Quando você fala, mais uma vez, a maioria das pessoas desta cidade, pessoas das pessoas, a preposição, desta cidade, olha a preposição. Então, o núcleo é a maioria. Tá bem? Muito bem.